O relógio na parede marcava quase meia-noite. João estava sentado à mesa da cozinha, cercado por contas, papéis e silêncio. A luz fraca da lâmpada piscava de tempos em tempos, tornando o ambiente ainda mais sombrio. Ele olhava para aquelas contas acumuladas, tentando encontrar uma saída, mas tudo o que via eram números que não fechavam. A cada novo papel, um suspiro pesado escapava de seus lábios. O peso do mundo parecia estar sobre seus ombros. João sempre foi um homem trabalhador. Durante anos, teve um emprego estável, que pagava as contas e garantia uma vida simples, mas confortável para sua família. Ele e Maria, sua esposa, viviam felizes ao lado dos 2 filhos. Mas tudo mudou de repente. A crise econômica atingiu a empresa onde trabalhava e João foi um dos primeiros a ser dispensado. Desde então, a vida virou de cabeça para baixo. Os dias se arrastavam em uma rotina cansativa de buscas e recusas. A cada não que recebia, a sensação de impotência crescia. Maria fazia o possível para se manter firme e apoiar o marido, mas também estava esgotada. Ela tentava disfarçar a ansiedade na frente das crianças, mas João via nos olhos dela o mesmo medo que o consumia. A casa, antes cheia de risadas e alegria, agora estava coberta de tensão. As crianças, mesmo sem entender tudo, sentiam a mudança. O sorriso de João desaparecia aos poucos e Maria se esforçava para manter a leveza do lar, mesmo quando o coração doía. Naquela noite, depois que os filhos dormiram, Maria se aproximou de João na cozinha. Colocou a mão sobre o ombro dele, mas não disse nada. Não havia palavras que pudessem aliviar aquela dor. João levantou o olhar, cansado e sem brilho, e forçou um sorriso que não chegou aos olhos. "Vai dar tudo certo", murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Maria apenas assentiu, mesmo sabendo que nenhum dos 2 tinha certeza disso. Quando ela foi para o quarto, João ficou ali, sozinho, olhando os papéis espalhados. O silêncio da casa parecia ensurdecedor. Ele levantou os olhos para o teto e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma profunda necessidade de desabafar. Fechou os olhos e murmurou, quase sem voz: "Deus, onde o Senhor está? Eu preciso de uma resposta. Eu não sei mais o que fazer." As lágrimas finalmente rolaram, e dessa vez ele não tentou contê-las. Naquela noite, João se sentiu verdadeiramente perdido, como se estivesse à deriva em um mar sem fim. Os dias seguintes vieram pesados. Ele acordava todas as manhãs com o mesmo peso no peito. O sol nascia lá fora, mas dentro de casa a escuridão permanecia. Ele tentava se motivar, lembrando-se do porquê precisava continuar, sua família, seus filhos, a promessa de dias melhores. Mas a cada não, a cada silêncio depois de uma entrevista, o sentimento de fracasso crescia. E o pior era a dúvida. Será que o problema era ele? Será que já não era bom o suficiente? As tentativas de conseguir um novo emprego se tornaram dolorosas. Foram tantos formulários, tantas esperas, e mesmo quando parecia perto de conseguir, tudo desmoronava. A vaga que mais lhe deu esperança foi a de motorista de entregas. Não era o emprego dos sonhos, mas poderia aliviar as contas. Ele acreditava que dessa vez daria certo, até que um e-mail frio e curto chegou. "Lamentamos informar, mas decidimos seguir com outro candidato." João leu aquelas palavras várias vezes, como se precisasse acreditar que era real. Em casa, Maria tentava manter o ambiente leve para as crianças, mas o cansaço já aparecia em cada gesto. As conversas à noite, depois que as crianças dormiam, eram tensas. Maria não o culpava, mas o medo a consumia. E João se sentia impotente, incapaz de prover como sempre fizera. Uma tarde, enquanto ele estava sentado no sofá, perdido em pensamentos, Maria se aproximou. "João, eu sei que você está fazendo o seu melhor, mas talvez a gente precise de um tempo. Talvez eu e as crianças devêssemos ir para a casa dos meus pais por alguns dias. Pode ser bom para todos nós."
As palavras atravessaram o peito de João como uma lâmina. Ele sabia que ela não estava desistindo dele, mas ouvir aquilo doía. Mesmo assim, apenas assentiu. Talvez seja o melhor, respondeu, tentando segurar a voz. Maria o abraçou. Ele sentiu naquele abraço o amor e o desespero misturados. Ela estava tentando salvar a família do jeito que sabia. E ele, mesmo entendendo, não conseguia evitar a sensação de que estava perdendo tudo o que mais amava. Naquela noite, sem rumo, João saiu pelas ruas. O vento frio cortava seu rosto enquanto passava por casas silenciosas. Luzes acesas, risadas distantes, vozes tranquilas, vidas normais tão diferentes da dele. Ele se perguntou se um dia voltaria a sentir paz. Depois de caminhar por quase 1 hora, encontrou um banco na praça e se sentou. As pernas pesadas, o coração apertado. O céu estava encoberto, sem estrelas, sem direção, sem esperança. Deus, sussurrou com a voz rouca, se o Senhor está aí, me dá um sinal. Eu não posso fazer isso sozinho. As palavras saíram como um último pedido, um grito silencioso. Ele ficou ali, esperando qualquer coisa. Um som, um toque, uma resposta. Mas nada aconteceu. A noite seguia fria e vazia. Quando voltou para casa, tudo estava em silêncio. Maria e as crianças já dormiam. João se deitou ao lado da esposa e, com lágrimas silenciosas, esperou o sono que nunca veio. Na manhã seguinte, o vazio ainda estava lá. Mas ele decidiu sair de novo. Talvez para respirar, talvez para fugir de si mesmo. Chegou à praça e lá estava o mesmo banco. Sentou-se. Foi então que ouviu uma voz calma ao seu lado. Filho, você parece estar carregando um peso grande demais. João levantou os olhos e viu um senhor idoso de olhar sereno e bondoso. O homem colocou a mão no bolso do casaco, tirou um pedaço de papel amassado e o entregou a João. Sem dizer mais nada, apenas sorriu e foi embora. João olhou para o papel e o abriu. Era um versículo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Por um instante, João ficou imóvel. Leu e releu aquelas palavras, e pela primeira vez em muito tempo sentiu algo diferente. Era como se uma leveza o envolvesse. Como se, finalmente, suas orações tivessem sido ouvidas. Quando olhou ao redor, o Senhor já havia desaparecido, e João soube, no fundo da alma, que aquele encontro não tinha sido por acaso. Uma lágrima desceu por seu rosto, mas, dessa vez, era de alívio. Nos dias seguintes, algo mudou. Não foi milagre nem mágica, foi fé. Ele passou a se levantar com mais coragem, a rezar novamente, a buscar oportunidades com esperança. E algum tempo depois, conseguiu um trabalho simples numa loja de ferragens do bairro. Carregava caixas, organizava o estoque, ajudava no que podia. Mas, pela primeira vez em meses, sentia-se útil. O dono da loja, um homem bondoso chamado Carlos, tratava-o com respeito. E aquele gesto simples foi o que João mais precisava. Com o primeiro salário em mãos, voltou para casa com o coração cheio. Maria e as crianças o receberam com abraços e lágrimas. E aos poucos, o riso voltou aos cômodos da casa. João entendeu que, mesmo quando tudo parece perdido, a fé é a âncora que nos mantém de pé. Porque por mais escura que seja a noite, sempre existe uma luz esperando para voltar a brilhar. E talvez, hoje, você precise ouvir isso também. Não importa o quão pesado o caminho esteja, não importa o silêncio, a dor, a espera, Deus ainda está com você. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe nos comentários. Conte a sua experiência, a sua fé, ou apenas uma palavra de esperança. E lembre-se, a fé não tira a dor, mas nos dá força para atravessá-la, porque no fim sempre há uma nova manhã e um novo recomeço.